Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago mais o Semeando a Palavra. E o Semeando a Palavra de hoje vai ser: qual é o seu chamado e os seus dons motivacionais? Você sabe quais são? Então vem comigo que hoje a gente vai estar dividindo aqui, né? Quais os seus dons, qual o seu chamado, tá certo? Então vamos acompanhar o vídeo. Quando decidimos seguir a Cristo, quando decidimos caminhar com Cristo, Ele tem um chamado para cada um de nós. Então, cada um de nós tem um chamado pelo Senhor, né? E quando aceitamos esse convite, nascemos de novo. Isso mesmo, aquela velha criatura morre e nasce uma nova criatura. Porque é o chamado do Senhor para a tua vida. Então, aquele que era, não é mais. Você morreu para aquela vida e você nasce de novo, não é mesmo? Então, você vai nascer aí de novo, sendo assim, todo novo convertido, né? Todo novo convertido é assim. Ele morre para a sua vida anterior e nasce para uma nova vida, um novo chamado. E como uma criança, né? Dando seus primeiros passos aí. É como se você tivesse realmente nascido de novo e tivesse dando seus primeiros passos. Até atingir, né, a maturidade espiritual. Isso mesmo. Então a gente vai dando um passo de cada vez, até a gente atingir aí a maturidade espiritual, até a gente chegar, né, na maturidade espiritual. Tá certo? Então a gente nasce de novo, vai dando os primeiros passos, e assim a gente vai crescendo, né, na espiritualidade do Senhor e assim crescendo na maturidade do Espírito, tá certo? Uma das características principais dessa nova vida, né, é o que? É a total dependência de Deus, isso mesmo. Então, o primeiro passo, a primeira característica, a primeira coisa que você vai precisar é o que? É a dependência de Deus. Quanto mais você se sentir dependente, buscar de Deus, mas você vai crescendo espiritualmente. Então é um passo de cada vez, você vai crescendo sim. Porém, a única característica assim que eu vejo, né, logo no princípio que você tem que ter até a fase da maturidade é o que? É a dependência de Deus. Você não pode deixar de ter a dependência de Deus, de buscar de Deus, de querer de Deus. Então você tem que ter essa dependência do Espírito Santo de Deus. Assim como uma criança, né? Até se estabelecer, depende exclusivamente de quem? Dos pais. É a gente de Deus. Então a gente depende do nosso pai. Quem é o nosso pai? É Deus. Ao nascermos de novo, né, somos dependentes, exclusivamente dependentes do nosso pai, daquele que vai nos dar proteção, cuidado, né, e zelo. Quem é? É Deus. Então a gente somos dependentes exclusivamente de Deus. Oh, maravilha de Deus. Já pensou que maravilha? Temos um tempo, né? Temos um tempo para adquirirmos algumas coisas como humildade, paciência, perseverança, fidelidade, né? E sobretudo a obediência. Então a gente temos um tempo para a gente estar adquirindo cada uma delas, né? Mas sobre todas elas a gente precisa ter a obediência do Senhor. Isso mesmo, ter a obediência do Senhor. E assim adquirimos o amadurecimento espiritual. Isso mesmo. Então quando a gente coloca o Senhor no início, né, como uma base, né, que a gente precisa da proteção de Deus, quando a gente coloca Deus como nossa única fonte, a nossa dependência exclusivamente em Deus, quando a gente coloca essa dependência exclusivamente em Deus, e assim a gente vai com o tempo, né, cada passo de uma vez a gente vai adquirindo humildade, paciência, perseverança, fidelidade e assim também obediência. Então a gente passa a obedecer mais o Senhor, a voz do Senhor, né? Então a gente vai adquirindo cada passo, vamos dando, e assim até chegar o nosso amadurecimento espiritual, né? A gente chegamos ali a nos amadurecer espiritualmente, certo, meu irmão, minha irmã? Por exemplo, José, antes de chegar a governar, né, lá no Egito, passou anos na administração de uma casa. Não é mesmo? Você já viu a história de José? Então, ele passou anos aí na administração de uma casa e uma prisão. Isso mesmo, ele chegou a ser administrador de uma casa até chegar aí uma prisão, chegar lá e administrar
numa prisão, quando ainda era escravo e prisioneiro. Isso mesmo. Então José teve o tempo, ele passou por várias áreas, né? Ele teve os seus passos, né, de cada vez. Ele foi por vários orientes. Ele chegou na humildade, né, na paciência. Ele teve que ter paciência com tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele teve que ter perseverança para conquistar o objetivo, ou até para conquistar a verdade, a realidade, sair daquilo que ele estava vivendo, né? A fidelidade no Espírito Santo de Deus, ser fiel ao Senhor, fiel com as outras pessoas também, né? E ter assim a obediência ao Espírito Santo de Deus. Então ele deu os passos e assim atingiu sim aquilo que ele tanto almejava. Moisés mesmo, já sendo sábio e poderoso, passou 40 anos no deserto apacentando ovelhas, isso mesmo, antes de liberar o povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida. E Davi, que antes de se tornar rei em Israel, liderou e cuidou de homens endividados que não tinha nada para lhe oferecer em troca. Olha que bênção de Deus. Você vê como Deus age na vida desses pequeninos, né? Que antes de ser algo, de ser rei, de ser algo aí que o Senhor escolheu para que ele fosse, né? Escolheu para que o chamado de cada um, não é mesmo? Então, antes de ser o chamado, até atingir o chamado, como muda, né? Como mudamos aí. Por quê? Porque damos passos de cada vez. O Senhor, ele vai nos conduzindo até o chamado que ele tem nos chamado, não é mesmo? Todos eles conseguiram identificar e receber os dons de Deus antes de atuar no chamado. Tá vendo que maravilha? Então todos eles foram fazendo o quê? Dando um passo de cada vez. Foram conduzindo até o seu chamado, até o chamado que Deus fez para cada um deles, assim como é na tua vida, assim como é na minha vida, meu irmão. Então cada um tem seu chamado, né? Uns têm os dons de louvar, de cantar, né? Outros têm o dom da palavra de Deus, outros têm o dom de quê? De estar ali trabalhando na obra do Senhor, né? Então cada passo que Deus te chamar para você trabalhar, seja você pregar na rua, seja você pregar para milhões de pessoas, ou até mesmo para você pregar, assim como eu, né? Deus tem um chamado para a vida de cada um, e cada um vai ali devagar adquirindo, né? A espiritualidade, a maturidade de Deus, e assim descobrindo qual é o seu chamado, tá certo? Como eu tenho falado, na nossa vida também é muito igual. Aconteceu com Moisés, que aconteceu com Davi, que aconteceu com José. Então é muito igual. Por quê? Porque a gente, ao longo, né, dos passos, ao longo da nossa vida, o que acontece? Todos aqueles que estão em Cristo, que morreu e nasceu de novo, né, verá que ele recebe de Deus, ele recebe de Deus um dom de forma natural, através do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Quando a pessoa morre para aquela vida anterior, aquela vida carnal que você vivia, e agora você nasce em Cristo Jesus, o que acontece? O Senhor, ele nos dá um dom, né? Ele tem um chamado para cada um de nós, e assim ele nos entrega um dom, né? Através do que? Dói, a gente sente, né? É o que? Não. É simplesmente natural. Vai acontecendo. Você vai agindo naturalmente. E aquele chamado que o Senhor tem contigo vai saindo, né? Vai saindo de dentro para fora. E sem você perceber, você já está trabalhando nas obras do Senhor. Tá certo, meu irmão? Então é isso que Deus faz com cada um de nós. Quando morremos para a nossa vida e nascemos de novo, há um dom, há um chamado do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida, tá certo? E eu vou terminar agora com a mensagem de Deus. A gente vai ir em Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 ao 8, o seguinte: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério,
dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exalta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Oh, glória a Deus. Então, seja qual for o teu chamado, meu irmão, seja qual for o teu chamado, o Espírito Santo de Deus, ele te chamou. Tenha isso em mente. Ele tem um chamado para você, ele tem um dom para você, tá certo? Então, vai agindo naturalmente, vai sair de você naturalmente. Quando você vê, você já está ali trabalhando nas obras do Senhor. Olha que maravilha. Então, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um dom para a tua vida. E você, às vezes a gente diz, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei. E Deus, ele sabe o que ele quer para a tua vida. Basta que você se entregue, né, obedecendo, tendo paciência, humildade. E Deus, ele vai ali te dando, né, os passos, cada passo de uma vez, tá certo? De passinho você vai chegar lá, na espiritualidade, na maturidade espiritual, tá certo? Eu vou terminar por aqui, tá certo, meus irmãos? São 7 dons que eu vou dividir com vocês. Não vou dividir nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, muito grande, mas eu vou estar dividindo com vocês alguns dons e como é a forma, né, que a gente vai trabalhando. Então eu vou estar dividindo com vocês 7 dons que Deus nos dá, né? Quando morremos para a vida anterior e vivemos em Cristo, nascemos em Cristo Jesus, Deus, ele nos dá. Tem 7 dons. 7 dons que Deus está aí nos dando. Tá certo? Então é isso. Espero muito que o vídeo de hoje tenha te acrescentado de alguma forma, que o Espírito Santo de Deus tenha me usado para falar contigo. E vamos aguardar os próximos vídeos. Acompanhe aí, que vai estar muito bacana. Tá certo? Então é isso. Fique na paz de Deus. Fique com o Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, na tua vida, na tua casa, com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo. Fique com Deus.